A gente tratou aqui no WW com muita empolgação jornalística essa questão da queda do Brás. Empolgação jornalística, me parece, um dos temas da maior relevância para a nossa sociedade, olhando para frente. Como é que nós vamos tomar conta dos nossos recursos naturais, no sentido de saber fazer um uso sustentável e que respeite o meio ambiente e, ao mesmo tempo, preserve, digamos, chances de desenvolvimento e o financiamento das nossas chances de desenvolvimento. É o que está no fundo, nessa queda de braço entre IBAMA e Petrobras, pela exploração ainda não. Na verdade, por enquanto, é só para saber se pode pesquisar a possibilidade de explorar petróleo no litoral do Amapá. Isso foi discutido hoje no Palácio do Planalto. Houve uma reunião com os ministros do Meio Ambiente e de Minas e Energia, que estão em lados diferentes dessa discussão natural. E buscou-se uma solução para o que até aqui é um claro impasse. A reportagem é de Theo Cury. Depois da reunião, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, sinalizou que a Petrobras ainda tem chances de extrair petróleo da foz do rio Amazonas. Mas a estatal precisaria realizar um novo estudo, mais abrangente, chamado de Avaliação Estratégica Ambiental. Foi uma reunião exatamente para trazer as evidências e o procedimento que está estabelecido para o conjunto das ações, dos investimentos que serão feitos envolvendo os processos de licenciamento, terão que cumprir com esse pré-requisito que foi estabelecido pelo próprio governo em 2012. A Petrobras informou que não vê exigência legal para o estudo. O assunto foi tratado no Palácio do Planalto, numa reunião de Marina Silva com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, e mediada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. A decisão que dividiu o governo aconteceu na semana passada. O IBAMA negou um pedido da Petrobras para a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. O presidente do Instituto também participou deste encontro no Palácio do Planalto. E antes mesmo da reunião, se colocou contra um eventual acerto político para esse caso. Eu emito 3.000 licenças por ano, eu não tenho como ficar em cada licença chamando todas as partes, buscando uma composição, porque não cabe composição e decisões são técnicas. Agostinho também foi questionado sobre um parecer ao qual a CNN teve acesso de um dos técnicos do IBAMA, que daria aval à Petrobras. O funcionário não ocupa mais o mesmo cargo. O servidor Regis, ele não foi exonerado do cargo. Ele assumiu um outro cargo aqui na Presidência da República. O parecer dele não é favorável, ele apenas pontua uma série de outros fatores. Marina Silva e Alexandre Silveira serão ouvidos por comissões do Congresso nesta semana. Silveira já esteve no começo do mês na Comissão de Minas e Energia. No último dia 3, ele e a equipe defenderam a necessidade de ampliar a extração de petróleo no litoral do Amapá. A Guiana e Suriname têm conseguido, aí já descobriram reservas de 13,5 bilhões de óleo equivalente, trazendo geração de emprego e renda. E a gente está privando a região norte e nordeste do país, que é onde se estende a margem equatorial, de emprego, de qualidade, de renda, de desenvolvimento. Daniel, decisão técnica. Reiterou ali a ministra do Meio Ambiente, Marina, que sozinha está peitando todas as outras forças, sozinha, nesse sentido. Se a gente fizer uma analogia com o que, por exemplo, ministros do Supremo dizem, quando a gente diz essa decisão do Supremo foi política, eles falam não, foi técnica. A pergunta então é a seguinte, quanto uma decisão técnica aguenta de pressão política? Por enquanto está aguentando, e Marina está saindo mais vitoriosa do que os seus adversários, entre aspas, nesse não, são embate. Adversários mesmo, são pessoas em trincheiras opostas. É verdade. E eu frisaria um outro ganho que a Marina, pelo menos, apresentou hoje, a se confirmar com o tempo se esse ganho se traduz, de fato, em realidade nas práticas do licenciamento ambiental. Hoje, qualquer grande empreendimento precisa respeitar 3 fases de licenciamento. A licença prévia, que dá o atestado de viabilidade ambiental, a licença de instalação, que autoriza o início de uma obra, e a licença de operação,
que permite que aquela obra comece efetivamente a funcionar. Uma usina hidrelétrica, por exemplo, enche o seu reservatório de água. A Marina está propondo um outro mecanismo, é isso que ela frisa quando diz isso existe desde 2012 e não está sendo cumprido, que é a avaliação ambiental estratégica. Significa, por exemplo, que quando você vai olhar um empreendimento como a BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, você vai olhar antes ali do licenciamento prévio um conjunto de requisitos. Aquilo é melhor para a região, você não vai olhar isoladamente um projeto, um empreendimento, uma obra. Você vai olhar, olha, faz mais sentido, não aquele projeto que está pedindo licenciamento, mas faz mais sentido uma hidrovia ou faz mais sentido uma ferrovia. Isso pode eliminar projetos que são mais sensíveis e viabilizar outros. Por exemplo, quando você pega a Ferrogrão, que é uma ferrovia tão importante ali que liga Mato Grosso ao Pará. Qual que é a alternativa se não existir a Ferrogrão? É duplicar provavelmente a BR-163. É o desejado? Não, parece que tem mais impacto, então vamos de Ferrogrão. Isso cria um dinamismo para o licenciamento que é muito positivo. Marina Silva está insistindo nisso. É isso que, no caso do petróleo ali na Foz do Amazonas, a Petrobras está dizendo, não, eu não reconheço esse estudo como legal. Mas é o sonho de qualquer ambientalista. Essa expressão, Daniel, avaliação ambiental estratégica, sem querer desmerecer todos os estudos acadêmicos e doutrinários em torno dessa expressão, é o que a gente chama de uma expressão chiclete. Ali estica e cabe o que você quiser. No caso, essa expressão está embutindo algo que é extraordinariamente caro ao Lula. Porque o que o Lula disse para os governadores da região, frente a frente, com muita ênfase, que essa questão do petróleo ali na faixa equatorial, para ele é uma decisão de Estado. Não importa o que o IBAMA ache do ponto de vista técnico, porque na cabeça do presidente da República, volta ao pré-sal. Na sua época, 20 anos atrás, encarado, acabou sendo diferente, mas enfim, 20 anos atrás, eu me lembro muito bem da empolgação com a capacidade tecnológica da Petrobras de buscar petróleo naquelas profundidades, aquelas profundezas, na verdade. E hoje nós temos gente explorando ali do lado, competidores nossos europeus, que são gente muito antenada com a questão do meio ambiente. Então, como é que é? Avaliação ambiental estratégica pode levar para qualquer lado. Raquel, me pediu a palavra. Então, William, eu queria ponderar exatamente isso. Eu não enxergo a Marina como vitoriosa nessa questão. Eu acho que ela sai da reunião, ela marca uma posição que é técnica, mas também é política. Ela traça a sua linha no chão, diz, olha, decisão do IBAMA tem que ser cumprida, se não que licença foi negada, você tem que entrar, você tem que pedir outra licença. Mas, enquanto eu não ouvir do presidente Lula o que ele acha, porque é ele que vai arbitrar esse conflito, a gente não vai saber qual foi a decisão tomada pelo governo brasileiro, porque o outro lado está muito calado. Ali, todos os membros da cúpula do Congresso Nacional, que tem uma força muito expressiva, como o próprio Rodrigo Pacheco, Davi Alcolumbre, Alexandre Silveira. Ninguém falou nada, está todo mundo quietinho, esperando o presidente da República. E ele deu declarações no Japão muito fortes, já nesse sentido, nessa linha. E tudo que a gente escuta nos bastidores da turma do lado de cá é que o Brasil precisa tomar uma decisão política se vai explorar aquela área. Deixa eu brincar um pouquinho. Tomar uma decisão estratégica. Você tira o ambiental da expressão, avaliação ambiental estratégica, você faz a avaliação estratégica, eles concluem que é impossível numa avaliação estratégica você desprezar um recurso desse tipo. Só concluindo, eu não vi a Marina vitoriosa hoje, eu vi ela marcando uma posição. Doutor Caio Junqueira. Eu estou com o Daniel. Se a Marina não tivesse sido vitoriosa, tinha acabado, saído dali, o IBAMA vai retirar, vai reconsiderar, a Petrobras deve apresentar amanhã e acabou. Até agora ela está ganhando o jogo, isso está claro, assim. Não, é só olhar a decisão, a obra, sei lá, exploração, não está autorizada pelo órgão... Não, peraí, Raquel, deixa eu falar. Não está... Estou falando, pô, não fala comigo, peraí. Eu também quero falar, Caio, vamos lá. O Daniel também, vamos lá. Vai, manda. Ou seja, até aqui, Marina vitoriosa. Ganhou a semana passada, ganhou hoje de novo.
Eu tenho muita dúvida como que o Lula vai driblar isso. Eu não tenho muita dúvida. Não dribla. Não, tecnicamente, Não dribla. até em termos de direito ambiental, como que vai fazer? Vai trocar o presidente do IBAMA, vai trocar a ministra de Minas e Energia, vai fazer que malabarismo jurídico do ponto de vista de direito ambiental. E tem um dado interessantíssimo também, que a Petrobras não reconhece a avaliação ambiental estratégica, tem um outro nome também que ela citou na coletiva hoje. Avaliação ambiental de área sedimentar, que está bastante... É a mesma coisa, só porque no petróleo a gente fala avaliação ambiental de bacia A Petrobras... sedimentar. É a mesma coisa. A Petrobras informou ao IBAMA a semana passada que não reconhece legalidade nisso, porque é uma portaria interministerial de 2012. E, além disso, a Petrobras reconhece que há uma decisão do Supremo Tribunal Federal que desobriga os entes de promover. Ou seja, a decisão vai para o Vamos lá, falta pouco tempo. Raquel, Daniel. Meninos. Toda tua. Eu Raquel. mantenho a minha posição. A decisão não está tomada. Daqui umas semanas, quando o presidente da República falar, a gente conversa. Não, mas ninguém falou que está tomada. A gente falou que até agora ela está ganhando. Pode ser que a semana que vem ela perca. Claro. E ela saiu da reunião mantendo a Não, posição. Tem um fator você está aqui que a dizendo gente que ela está precisa- vitoriosa. Até agora. Não Caio, existe isso. Caio, desculpa a brincadeira contigo, que é meu amigão. É como o cara que se joga do prédio, caindo no 10º andar, ele fala, até aqui tudo bem. Não Daniel. existe isso. Claro, Só um mas é pouquinho, porque William. tem um fator, Raquel, que eu acho que assim, é uma comparação equivocada quando a gente remete aos tempos do pré-sal ou quando a gente fala do poder político de governadores, de outros ministros, da indústria como um todo, petrolífera. Os tempos são outros. Os tempos são de emergência climática, os tempos são de uma tentativa de protagonismo do Brasil na arena internacional ambiental. E quem mais simboliza isso no governo Lula é a Marina Silva. Isso não significa que Lula esteja refém da Marina Silva, mas uma saída de Marina Silva do governo, e olha, eu acho que ela não está disposta a aceitar bagre manchado de petróleo agora, não. Para além disso, tem uma coisa, se existe uma burocracia muito forte na máquina pública, essa burocracia é a do IBAMA e dos órgãos ambientais. Você pode trocar a Marina, pode trocar o presidente do IBAMA, o técnico fica. A única coisa que eu estou ponderando para vocês é que não existe vitória no meio do caminho. Essa negociação... Só um minutinho, Daniel. Essa negociação está em curso. A hora que a Petrobras tirar essa sonda dali e que aí ficar muito caro para voltar, venceu Marina Silva. Enquanto essa sonda estiver lá esperando, pela fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele, que é o árbitro, ainda não tomou a sua decisão. Bom, eu não quero matar a discussão com a última coisa a dizer, eu não quero que a minha palavra seja a última, pelo amor de Deus, meus colegas, assim, o espírito desse programa é que a gente, em conjunto, cria. Agora, eu acho irresistível a pressão econômica e política dos setores interessados na exploração de recursos como esse. Setores econômicos. Acho irresistível a pressão política que se registra em qualquer governo populista sul-americano, quando ele está diante de uma ferramenta de poder e de exercício do poder, como é uma Petrobras e os seus desígnios exploratórios. E por último, Daniel, eu acho que na cabeça do Lula as pressões internacionais funcionam muito menos do que a qualidade local, e no caso é regional, que ele pode levar adiante com um instrumento como esse. Mas